Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber as novidades, dê o like, comente. E eu quero falar hoje sobre essa teologia sistemática aqui, ó, muito conhecida entre os irmãos pentecostais, principalmente irmãos das Assembleias de Deus, Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, essa obra aqui que já tive a oportunidade de ler toda, amém? Já li toda essa obra, excelente livro, tá? Possui 572 páginas. É um livro recomendado, uma teologia sistemática recomendada para você que está aí começando seus estudos teológicos. A CPAD reuniu aí teólogos e pastores das Assembleias de Deus e os convocou para que pudesse cada um estar escrevendo aqui um tema, comentando, escrevendo sobre uma disciplina da teologia sistemática, e saiu essa obra aí, excelente, muito boa, por sinal são, obviamente, todos escritos por teólogos brasileiros, ok? E você que é calvinista, né, que você deseja ter uma visão geral do pensamento dos teólogos pentecostais, seria interessante, né, que você tivesse. Quem são os teólogos que a CPD reuniu para poder trazer essa missão de escrever uma teologia sistemática brasileira? Pastor Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, Ciro Sanches, Elianai Cabral, Leonardo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Desses todos aqui eu gosto muito mais do preferido, o teólogo preferido aqui desses pentecostais aqui, é o Ezequiel Soares, né? Grande servo de Deus aí, grande teólogo, especialista no hebraico, no grego. Então, vou mostrar aqui o sumário para você. Você que está começando, excelente, começar aí sua biblioteca com a teologia sistemática pentecostal, todos os autores brasileiros. Aqui o sumário. Ok? Então temos o capítulo 1, a doutrina das escrituras, bibliologia. Quem vai falar é o Claudionor Corrêa de Andrade. Capítulo 2, teologia, a doutrina de Deus, Ezequiel Soares. Capítulo 3, cristologia, doutrina de Cristo. Quem vai falar? Severino Pedro da Silva. Capítulo 4, pneumatologia. Quem vai discorrer é o Antônio Gilberto. Capítulo 5, antropologia, doutrina do homem, né? Elinaldo Renovato de Lima. Capítulo 6, a doutrina do pecado, a armatiologia. Quem vai comentar é o Elianai Cabral. Capítulo 7, soteriologia, a doutrina da salvação, Antônio Gilberto. Eclesiologia, a doutrina da igreja, Jeremias do Couto. Capítulo 9, angelologia, a doutrina dos anjos, Wagner Gabi. E capítulo 10, escatologia, a doutrina das últimas coisas, Ciro Sanches e Zibordi. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 7, a soteriologia, vamos ver o que esse grande mestre Antônio Gilberto tem a dizer. Capítulo 7, soteriologia, página 331. Eu me lembro, irmãos, eu adquiri esse livro aqui tem 11 anos, mas a CPD continua publicando ainda, né? Eu tenho visto na internet. Eu me lembro que eu fui lendo esse livro, eu ia para o trabalho, trabalhava, né? Ainda não me dedicava ainda totalmente ao ministério pastoral, então eu trabalhava fora, morava lá na Baixada Fluminense, no Duque de Caxias, então pegava o trem todo dia, na estação de Caxias, no trem, até a Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Era uma viagem de quase 40 minutos, e eu sempre ia lendo, indo, voltando. Então terminei rápido essa obra. Olha só, você pode aí depois dar uma pausa e ler devagarinho aí, mais ou menos aí uma página. Então o que ele vai falar aqui sobre a salvação? O que é a salvação? O que é salvação em Cristo? A palavra salvação é de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete uma vida espiritual descuidada e negligente, em que falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante de sua comunhão. Salvação é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu único salvador pessoal.
Observe as afirmações bíblicas. 2 Coríntios 5,17. Nova criatura, conversão. E tudo se fez novo, nova vida, novo, íntegro caráter. Não se trata apenas do livramento da condenação do inferno. A salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo. Isto é a criação, através de Jesus Cristo nesta vida e nesta terra. Ele vai tratando aqui como receber a salvação, pleno conceito e convicção da salvação. Temos em Hebreus 2,3 uma cristalina verdade sobre a salvação. Uma tão grande salvação, o que denota esta expressão. Ela diz respeito às riquezas imensuráveis da salvação, as bênçãos subsequentes a ela, a eternidade infinita dela e ao seu alcance mensurável e a sua sublimidade. Vamos ver aqui mais alguns detalhes. Ele vai falar sobre a salvação factual, objetiva, salvação no sentido experimental, subjetiva, a doutrina do pecado. Ele vai dar uma pincelada no que diz respeito à salvação. Que mais? A doutrina da graça de Deus. Aqui no original, graça é caris, de onde vem carme, carismático no sentido exato. Caridade, agradável, atraente, agradecer, gratidão. Na matéria, essa teologia, a ênfase recai sobre a graça de Deus para salvar o pecador. Tudo pela graça de Deus. A doutrina na inspiração pelo sangue, a doutrina da redenção, da fé salvífica. Então ele vai perpassando aí todos esses principais pontos da doutrina soteriológica. A doutrina aí vai falar sobre a doutrina da adoção de filhos. Os crentes, como a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, ele vai falar, começa aqui, a doutrina da eleição e passa para cá. Depois você pode dar uma pausa e ler. Aí, ó. A doutrina da predestinação. A predestinação olha para o aspecto futuro de nossa salvação. Segundo as Escrituras, ela é o nosso predestino. A salvação não é um decreto divino, pois isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. O decreto de Deus. A expressão e apreço, conforme mencionado em Romanos 8,28, próteses, aparece em outras passagens como decreto, propósito. Trata-se do eterno propósito de Deus, segundo o desígnio de sua própria vontade, pelo qual ele ordenou para sua glória tudo o que acontece. Esta definição é geral e não abrange especificamente a salvação da humanidade como a que se segue. Deus decretar é uma coisa, a execução por ele desse decreto é outra, como lemos em 2 Timóteo 1,9, que Deus nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, para propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, ele vai falar assim sobre o calvinismo, arminianismo. Aqui, ó. Calvinismo e arminianismo. Você pode depois dar uma pausa e ler os detalhes aí. Interessante. Deixa eu ver outra coisa aqui. Então, estava vendo aqui a bibliografia. Deixa eu ver se está no final. Isso, está no final. O que eu percebi pela bibliografia? São as notas bibliográficas, ou seja, quem os autores consultou para poder fazer essa obra. Então, irmãos, o que eu percebi? Você sabe, né? Os teólogos brasileiros são muito dependentes de escritores, né? Dos escritores estrangeiros. Então, você vai ver na bibliografia, por exemplo, eles estão tratando de teologia sistemática, certo? Então você vai ver aqui na bibliografia eles consultando quem? Charles Hodge, F.F. Bruce, Hank Hanegraaff, Champlin, aqui ó, aqui chama Champlin aqui ó, entendeu? Então são todos esses autores estrangeiros que nós conhecemos, aqui eles vão consultar as institutas, aqui João Calvino institutas, que mais? Charles Hodge, né, a teoria sistemática do calvinista Charles Hodge, Henry Gruden, eles vão consultar a teologia sistemática do Gruden, Dicionário Ilustrado de Justo Gonzalez, quem mais aqui conhecido? Stanley Horton, aqui eles consultaram praticamente todos os livros do Horton. Teoria sistemática, perspectiva pentecostal, doutrina do Espírito Santo, ensino bíblico das últimas coisas. Né?
entendeu? Então, temos aí uma obra, podemos dizer, feita por teólogos brasileiros, na verdade, os teólogos brasileiros comentando as teologias sistemáticas das quais nós conhecemos, né? Wayne Grudem, Stanley Horton. Enfim, tá aí para você que está começando. Talvez você também já tenha uma biblioteca vasta, já tenha outras teologias sistemáticas. Eu acho que é interessante, principalmente você, pentecostal arminiano, ter o pensamento aqui desses importantes teólogos, pastores de viés pentecostal brasileiro, eles comentando aí em 572 páginas as principais doutrinas da teologia sistemática. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.